Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre gráficos do movimento uniforme, tá certo? Então vamos colocar nosso título aqui: Gráficos do movimento uniforme. Bom, para que a gente estuda gráficos, né? A gente sabe que gráficos ele vai nos fornecer informações importantes sobre qualquer dado. No nosso caso, o gráfico vai ser um gráfico do movimento uniforme, tá certo? Então a gente vai ter dados como posição, velocidades, todos em forma de gráfico, né? Bom, a fim de termos uma melhor observação dos gráficos, eu vou colocar aqui como que funciona o gráfico da posição em função do tempo para o movimento uniforme. A gente sabe que a função horária da posição S em função do tempo é dado pela fórmula S é igual a 0 mais V vezes T. A gente sabe que o S é a posição, né? Só para relembrar, dada em metros ou quilômetros. S0 é a posição inicial. Também dada em metros ou quilômetros. V, no caso, é a velocidade, que no caso é constante, né? Dada em metros por segundo ou quilômetros por hora. E T é o tempo, dado em segundos ou horas. Bom, como toda função matemática ela pode ser representada por um gráfico. Como vocês podem notar, essa aqui é uma função do primeiro grau. Por que é uma função do primeiro grau? A variável t ela é elevada a 1, então é primeiro grau, né? Lembrando que temos duas variáveis, s e t. A variável independente é o t. E se a variável independente está elevada ao número 1, ela é do primeiro grau. Se tiver do número 2, do segundo grau. Bom, então as variáveis é a posição e o tempo. O que é constante? Nós vimos que é a posição inicial e a velocidade, tá? Então, como que funciona um gráfico da posição do movimento uniforme? A gente viu que é do primeiro grau, então é um gráfico representado por uma função do primeiro grau. Então, pessoal, a gente vai mostrar alguns exemplos aqui, tá? Então, por exemplo, temos aqui as situações de gráficos do movimento uniforme, tá? Em que representam funções do primeiro grau. Como vocês podem notar, é uma linha reta. Então, todo gráfico que obedece à função do primeiro grau é uma linha reta. Bom, então, o que é um gráfico da função horária do movimento? No eixo vertical é a posição e na horizontal o tempo. Esta linha vermelha representa a nossa função horária, tá? Bom, onde nossa linha corta o eixo da posição, representa a posição inicial. Só você projetar aqui, ó, posição inicial no tempo, você vê que o tempo é 0, então, naturalmente, é a posição inicial. Você pode notar que esse gráfico é crescente, né? Então, a velocidade vai ser positiva, certo? E nesse caso aqui, a posição inicial também é positiva. Então, se você quiser fazer um esquema desse gráfico em um sistema de referência, o objeto parte na posição maior que 0 e ele vai andar no sentido do sistema de referência, porque a velocidade é positiva. No segundo gráfico, da mesma forma, agora o nosso objeto parte da origem, ou seja, da posição 0. Olha aqui, ó, corta exatamente na origem e vai crescendo. Bom, então a velocidade é positiva porque o nosso gráfico é crescente. Então o nosso objeto sai do marco 0 e vai andando no sentido do sistema de referência.
Por fim, nessa situação, temos um objeto saindo de uma posição menor que zero. Olha só, se você pegar o eixo da posição, né, olhar, a posição inicial está menor que zero. E o que acontece? O objeto vai sair, só que no sentido do sistema de referência, ou seja, se o gráfico é crescente, ele é positivo, está andando no sentido do sistema de referência. Todas essas três situações, o movimento é progressivo. O que é progressivo? As velocidades são positivas. Ao passo que, se o gráfico for decrescente, todos vão ter velocidade negativa. Vocês podem notar aqui, né, nas velocidades. Ou seja, os gráficos são decrescentes, a velocidade é negativa, tá? Bom, em todas as situações aqui, existe o ponto que a linha do gráfico corta o eixo vertical, que é da posição. Aqui representa a posição inicial. Olha só, a primeira situação, a posição inicial é maior que zero e vai decrescendo aqui. O que acontece? Ele está andando contrário ao sistema de referência, então a velocidade é negativa. Aqui, mais uma vez, ele parte da posição zero e também anda ao contrário ao sistema de referência, né? Então, decrescente anda ao contrário. E por fim, ele está na posição negativa e ainda o gráfico decrescente, ou seja, ele ainda tem a velocidade negativa, tá? Bom, como que funciona resolver exercício de gráfico? A gente utiliza a função horária do próprio gráfico, que é a função horária da posição, tá? Lembramos que estamos falando de posição, tá? Então vamos utilizar a nossa ferramenta, que é a função horária. Vamos ver um exemplo aqui, bem tranquilo, de função, ou melhor, de gráfico da função horária da posição. Bom, no gráfico abaixo estão registradas as posições de dois corpos A e B que se movem com velocidades constantes, ou seja, movimento uniforme, na mesma trajetória retilínea. Notamos aqui que no eixo vertical é a posição em metros e no horizontal o tempo em segundos. Bom, em vermelho representa o gráfico do móvel A, em laranja o gráfico do móvel B. O módulo da velocidade do corpo A é de 8 metros por segundo, ele já deu a velocidade, não precisamos calcular, tá? Então, ele já tem a velocidade do objeto A, né? Vamos colocar essa informação, vou colocar em azul. Velocidade do corpo A, vou chamar de VA, é igual a 8 metros por segundo. Também temos a posição inicial do A, olha aqui, 40, né? Onde a linha do gráfico corta o eixo da posição. Então, a posição inicial do A é igual a 40 metros. E a do B também temos. Não temos a velocidade do B, né? Mas temos a posição inicial do B, que é igual a quanto? Olha só, a linha do B corta a origem, então a posição inicial dele é zero. Certo? A gente sabe que para resolver qualquer exercício de movimento uniforme, a gente tem que escrever a função horária. Bom, a do A a gente já consegue, né? Para escrever a função horária, eu preciso da velocidade e da posição inicial. Então, podemos escrever a função horária de A, que é igual a S, que é igual a S0. Quanto que vale S0 do A? 40, mais menos 8 vezes T. Bom, por que eu coloquei menos? Gente, olha aqui, o gráfico é decrescente. A velocidade, então, tem que ser negativa. A gente viu isso, né? Então, a velocidade é negativa, tá? Isso aqui para o A. E para o B, né? Vamos ver daqui a pouco. Mas antes de fazer a função horária do B, vamos resolver a letra A. Determine a velocidade do corpo B e classifique o movimento como progressivo ou retrógrado. Bom, o corpo B, a velocidade dele é positiva, certo? Se a velocidade dele é positiva, ele já é progressivo. Então, a gente já sabe disso, né? Então, B, ele é progressivo. Por que a velocidade dele é positiva? Porque, olha aqui, o gráfico é crescente, ó. Então, B tem velocidade positiva e ele é progressivo, tá? E já o A é retrógrado, né? Bom, como que eu vou determinar a velocidade do B?
Bom, esse exercício aqui, ó, por exemplo, nesse 2 segundos, o A encontra o B, concorda? Onde as linhas se cruzam, eles vão se encontrar, tá? Bom, então para saber a velocidade do B, eu tenho que saber exatamente essa posição aqui, ó, a única informação que eu tenho. Bom, se eu já montei a função horária do A, se eu jogar 2 segundos, eu encontro a posição do A, que é a mesma posição do B em 2 segundos, tá certo? Por quê? Porque os dois se encontram em 2 segundos. Para a gente calcular a velocidade do B, a gente vai precisar desse dado, tá? Então, se eu jogar aqui, ó, S de A é igual a 40 menos 8 vezes 2, eu consigo calcular a posição do A, que também é igual à posição do B para 2 segundos, né? 8 vezes 2 dá 16, ou seja, menos 16 mais 40 vai dar o quê? 24 metros. Eles se encontram em 24 metros, né? Para t igual a 2 segundos. Ou seja, a posição de B para 2 segundos é igual também a 24 metros. Bom, o que eu vou usar? A função horária do B. Eu não sei ela, mas a gente pode usar a fórmula. Olha só, a posição horária do B, ou melhor, a função horária do B é igual à posição inicial do B, mais a velocidade do B, vezes o tempo. Bom, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, colocar aqui 24, que é a posição do B, 24 metros, é igual ao quê? A posição inicial do B, que é 0, olha aqui, ó, a gente viu que era 0, mais a velocidade do B, que eu não sei, vezes o tempo de 2 segundos, olha só, o A encontra o B em 2 segundos, então em 2 segundos o A encontra o B, e nós vimos que em 2 segundos a posição do A é 24 metros, que também é a mesma posição do B, certo? Então o que a gente tem? 2VB é igual a 24. Se eu resolver isso, então 2VB é igual a 24, isso implica que VB é igual a 24 por 2, que dá 12 metros por segundo. Bom, a velocidade do B é positiva porque o gráfico é crescente. Ok? Bom, determine a função horária do espaço do móvel B. Agora, a gente já consegue determinar a função horária. Eu preciso somente da posição inicial e da velocidade. Então, a posição do B, que é a função horária do B, é igual a quê? A 0 mais 12 vezes t. A letra B está pronta, né? Está pronta aqui. E a letra C, determina a distância entre os corpos aos 3 segundos. O que eu vou fazer? Eu tenho que colocar na função horária de A e de B a posição de cada um e ver quanto e subtrair uma pela outra, né? Então, vou fazer aqui, ó. A posição de B em 3 segundos é igual a quê? 12 vezes 3, que dá o quê? 36 metros. E a do A? A posição do A em 3 segundos é igual a quê? Vamos recordar a função horária do A. Aqui, ó. 40 menos 8t. Então, vai ser o quê? 40 menos 8 vezes 3. Bom, 8 vezes 3 dá 24. Então, menos 24 mais 40 dá 16 metros. Não é? Bom, qual que é a distância entre os dois? Vai ser SB menos SA, que é igual a quê? 36 menos 16. Isso dá o quê? 20 metros. Bom, então aqui é um exemplo que a gente pode usar o gráfico para resolver algum exercício físico. Qual que é a ideia do gráfico? O gráfico ele também dá informação física sobre o movimento dos objetos, tá? Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre gráfico de velocidade no movimento uniforme. Bom, o que é o gráfico da velocidade do movimento uniforme? Vamos colocar aqui como texto: gráfico da velocidade no movimento uniforme. Bom, como vocês sabem, né, a velocidade no movimento uniforme ela é constante, né? Então, se a gente está falando de gráfico da velocidade nesse tipo de movimento, o gráfico vai ser uma constância, tá? Então, a gente vai
ver como que funciona o estudo, né, desse gráfico da velocidade do movimento uniforme. Bom, se a velocidade é constante, o movimento uniforme, a velocidade é constante, o gráfico ele tem uma particularidade, né? Então vamos pegar aqui um modelo. Bom, aqui está um modelo do gráfico da velocidade do movimento uniforme. No eixo vertical temos a velocidade e no eixo horizontal o tempo. Olha só, a velocidade ela não se altera no tempo, ela é uma constância, né? Então se você pegar vários tempos, sei lá, pega aqui, imagina que aqui é em torno de, deixa eu alterar aqui o tamanho, aqui mais ou menos é 10 segundos. Se eu for a 20, o que acontece? A velocidade não se altera, né? Isso que é uma velocidade constante. E note, se a velocidade está acima da origem, a velocidade é positiva. Se o gráfico está abaixo da origem aqui, a velocidade vai ser negativa. Olha aqui. Então, tem o caso da velocidade positiva e o caso da velocidade negativa. Bom, vamos verificar como que funciona o exercício desse tipo de gráfico, tá? Bom, além disso, né, se você pega o gráfico da velocidade com o tempo, você pode obter uma informação física. Note que o tempo é dado em segundos ou horas e a velocidade é em metros por segundo. Se você multiplicar as unidades de metros por segundo vezes segundo, vai sobrar o que? Só a unidade de metro. Ou seja, o que isso significa para a gente? Se eu calcular a área do gráfico da velocidade, eu vou ter um ΔS, que é a variação de espaço, tá? Onde essa variação de espaço pode ser dada em metros ou quilômetros. Por que isso é verdade? Pela simples relação que se a velocidade é metros por segundo vezes tempo, que é segundo, você tem a unidade de metro, a área desse gráfico é o que? É o eixo do tempo vezes o eixo da velocidade, certo? Então, vamos multiplicar a velocidade vezes a variação do tempo, você acha o que? A variação de espaço, né? Então, isso é verdade. Então, a área A é numericamente igual à variação do espaço, ok? Então, como que a gente pode fazer um exemplo de um exercício desse? Olha só, calcule a velocidade escalar média do automóvel nesse intervalo de tempo. Bom, eu tenho três intervalos de tempos, de 10 a 12, de 12 a 13 e de 13 a 16. Cada um eu estou movendo a uma velocidade constante. Olha só, nesse período aqui, ó, de 10 a 12 horas foi de 60 km por hora. De 12 a 13 horas eu fiquei parado. Olha aqui, ó, a velocidade é zero, né? Projeta a velocidade no eixo da velocidade, que o gráfico no eixo da velocidade, a velocidade é zero. E de 13 a 16 a velocidade é 120, né? Bom, se eu quero saber a variação de espaço em cada intervalo, só eu calcular a área de cada figura. Lembrando que essa aqui não é possível calcular a área porque não tem área, né? Então, vou chamar de área 1, essa primeira aqui, área 2 a segunda e área 3 a terceira aqui. A área 1, que é igual à variação do espaço, é igual ao quê? Vai ser o quê? 60 km por hora vezes a variação do tempo, que é de 12 menos 10, que é exatamente esse tamanho aqui, ó, né? Que é o tamanho dessa linha do gráfico aqui. 12 menos 10 dá 2, ou seja, vai ser 60 km por hora vezes 2 horas. Corto hora com hora, sobra o que? 120 km. Ou seja, no primeiro percurso ele andou 120 km de variação de espaço. No segundo, naturalmente, é zero, né? Então, a área 2 é igual a zero, ou seja, a variação do espaço é igual a zero. Certo? E a área 3 é o que? É 16 menos 13 dá 3, então vai ser 3 horas vezes o que? 120, né? Então é a área 3
é igual a 3 horas vezes a velocidade de 120 km por hora. Isso é igual a quê? 360. O que? Corto hora com hora. Isso dá 360 o quê? Quilômetros. Ah, mas por que é a base vezes a altura? É simplesmente a área de um retângulo, né? Lembra? Tem que lembrar disso, né? Que faltou dizer no início que a área para uma figura dessa é a base vezes a altura, né? Se fosse um triângulo, a área seria base vezes a altura dividido por 2, né? Então, basicamente, essa historinha aqui para resolver exercícios de velocidade.